Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Destaque Esportivo BR. E o Destaque Esportivo de hoje é uma notícia que alguns não ficaram surpresos, outros ficaram surpresos, mas é que oi, eu sou o Thiago Moura e uma notícia ontem abalou as estruturas da NBA. Anthony Davis, jogador dos Pelicans, pediu para ser trocado porque quer ir para um time competitivo. E aí, basicamente, todos os times da liga querem ter Anthony Davis. Mas a gente sabe que alguns times não são competitivos, outros não vão ter salary cap para poder atrair o Davis com um contrato máximo. Então, o Anthony Davis e os Pelicans vão ter que escolher aí entre 3 ou 4 franquias que realmente vão poder aí barganhar essa troca pelo Anthony Davis. Eu vou destacar aqui nesse vídeo 4 equipes que têm um bom potencial para levar o Davis. 3, muito por conta da base de troca de picks e jogadores. E uma por simplesmente ser uma franquia tradicional, maior cidade do país e com uma grande mídia e que pode oferecer um contrato máximo para ele, que é os Knicks. E eu vou começar justamente pelos Knicks. Bom, eu tô aqui, vocês estão vendo com a camiseta do San Antonio Spurs, número 21 do Tim Duncan, que na minha opinião foi o maior da história na sua posição que o Anthony Davis ele atua, né, como power forward, pivô, mas eu sou torcedor dos Knicks, né, então eu gostaria muito, claro, que o Anthony Davis fosse para os Knicks, formar um excelente garrafão lá com o Porzingão da massa, o Kristaps Porzingis. O Anthony Davis ele foi o primeiro jogador selecionado no draft de 2012 pelo então New Orleans Hornets, né? Então ele foi a pick 1 daquele draft. Ele que era um jogador de Kentucky e se destacou muito no college. E aí, como os então Hornets tinham a primeira escolha, acabaram selecionando o Anthony Davis. E convenhamos, todos esses anos que ele esteve por lá, o então Hornets e depois Pelicans, acabou não dando um time competitivo para ele. O que mais se aproximou, na minha opinião, foi o ano passado, em que teve o Rondon numa boa fase e teve também, até se contundir, o DeMarcus Cousins, que foi numa troca antes do All-Star Game, né? Antes não, ali no All-Star Game mesmo, né? Ele foi trocado e eles chegaram até a fazer uma boa campanha juntos ali, mas a gente sabe que depois o Boogie Cousins ele teve uma contusão muito séria no tendão de Aquiles e aí o time não teve o desempenho desejado e eles acabaram caindo ali depois nos playoffs, né? Caíram cedo. O Anthony Davis ele é um jogador low profile, ele não gosta de reclamar, mas ele se sentiu no direito de pedir essa troca. Ele inclusive foi multado pela NBA por pedir a troca publicamente, tá? Se não me engano foram $50 mil que multaram o Anthony Davis. Bom, voltando aos Knicks, o que os Knicks podem oferecer para trazer o Anthony Davis agora? Bom, picks de draft, a gente sabe que o Knicks está fazendo uma péssima campanha e provavelmente ele estará entre as 3 primeiras escolhas aí do draft e se os Knicks tiverem sorte no sorteio, eles podem pegar a primeira e muito provavelmente vão pegar Zion Williamson, que é um destruidor de tabelas, um cara que infiltra muito bem, né? Ele tem um porte físico bem grande, né? Eu não diria tão atlético, mas eu acho que ele é um jogador que, por ele ser um pouco mais forte do que os demais, ele tem uma penetração no garrafão incrível para a idade dele e ele com certeza é um dos destaques, se não o principal destaque desse draft,
que além dele também tem o R.J. Barrett, também lá de Duke, da universidade dele, que vai ser um dos jogadores também aí dessa primeira rodada, dessas 3 primeiras escolhas. E o Cam Reddish também lá de Duke, é um jogador que muito provavelmente também será selecionado aí nas 3 primeiras escolhas, tá? O que eu li um pouco antes de fazer esse vídeo é que Kevin Durant, ele tem a intenção, prestem bem atenção, ele tem a intenção de sair dos Warriors na próxima temporada. A gente sabe que eles tiveram um problema de vestiário lá no Anthony Davis, craque do New Orleans Pelicans, pediu para ser trocado. E é disso que a gente vai falar. Então, roda a vinheta. Nos Warriors, ele junto com o Draymond Green se envolveram aí, né, numa discussão, inclusive dentro de quadra, né? E aí isso meio que acabou também influenciando o nosso querido Kevin Durant a querer deixar os Warriors, e ele pode procurar uma equipe do lado leste. Ele é da cidade de Washington. O Washington provavelmente não deve ficar com o John Wall e nem com o Bradley Beal na próxima temporada. Ou um dos dois vai ser trocado. Então aí a gente pode esperar que abra um pouco aí o salary cap e eles podem oferecer um contrato para o Durant, mas dizem muito que os Knicks vêm forte para levar o Durant na próxima temporada. Eu não acredito tanto, tá, que os Knicks possam levar ou o Durant ou o Anthony Davis já nessa janela de trocas, porque os Knicks só têm para oferecer escolhas de draft, e eu acho que os Knicks não seriam loucos de dar a primeira escolha desse draft e mais um caminhão de jogadores pelo Anthony Davis. Eu acho que eles podem dar escolhas futuras de draft, né? E muitos jogadores do elenco. Eles já falaram que pretendem trocar o Enes Kanter, o center, o Courtney Lee, né, que é a ala. Também poderia entrar aí o Tim Hardaway Jr., né, o Frank Lineker, que é o armador francês, draftado no último draft. Então eu acredito que os Knicks não levem essa parada para levar o Anthony Davis. Gostaria muito, mas acho muito difícil, porque os Knicks só têm a oferecer para o próprio Davis um contrato máximo, né, que é o que ele muito provavelmente quer, e fazer uma parceria com o Kristaps Porzingis, né, fazer um garrafão bem forte para os Knicks aí nessa próxima temporada. Agora falando de um time que surgiu hoje, que são os Bucks, que estão muito bem ali no lado leste. O Giannis Antetokounmpo está liderando a equipe, e eles já falaram que todos os jogadores, exceto o Antetokounmpo, estão à disposição dos Pelicans. E isso pode ser um trunfo muito grande. A gente sabe que os Bucks têm jogadores interessantes ali no elenco, como o Chris Middleton, o Malcolm Brogdon, que foi até Rookie of the Year, né? Tem o Brook Lopes, né, pivô, o Eric Bledsoe, também de armador. Então, assim, os Bucks eles têm um pacote interessante para oferecer para os Pelicans, né? E isso, na verdade, eu acho que poderia aí desbalancear a equipe, porque você não teria um elenco de apoio para brigar nos playoffs, tendo apenas o Anthony Davis e o Giannis Antetokounmpo para poder brigar forte nos playoffs, ainda mais se o time for para a final e competir com alguém do Oeste, né? Mas os Bucks entraram na parada forte para levar o Anthony Davis, então eu vou ficar de olho, mas eu não acredito que eles possam levar, porque eles vão ter que oferecer muitos jogadores, tá? Depois
eu queria falar dos Celtics. Os Celtics, eles têm uma boa chance de levar o Anthony Davis caso aconteçam duas coisas. Primeiro, uma troca entre Kyrie Irving e Anthony Davis. O Kyrie Irving, surgiu um rumor muito forte hoje e que ele gostaria de sair como free agent na próxima temporada. Ele já pode sair, né? Já pode ser free agent e poderia se juntar a LeBron James novamente, né? Ir lá para Los Angeles, formar uma parceria novamente com o LeBron James. E aí surgiu muito forte esse rumor. Também teve rumor um pouco antes dele formar uma dupla com o Kevin Durant e ir para Nova York, né? Os dois e se juntar ao Porzingis e formar um Big Three, né? Mas surgiu essa informação hoje de que o Kyrie Irving ele quer se juntar a LeBron James novamente. Isso pode atrapalhar todos os planos dos Celtics de contar com o Anthony Davis. Então, como eu falei, essa opção, trocar Kyrie por Anthony Davis, ou se não, fazer um pacote de jogadores, incluindo aí até Jason Tatum, o Gordon Hayward, o Al Horford, o Jaylen Brown, e aí você trocando esses jogadores e mais algumas picks que o Celtics tem, aí eles tentariam formar um time para essa temporada com o Kyrie Irving e o Anthony Davis, o Rozier na armação, né? E aí os outros jogadores compondo o elenco. Basicamente também dar a vida para trazer o Anthony Davis. Eu acho que os Celtics eles vão tentar ao máximo levar o Davis para lá, mas acho difícil pela questão do Kyrie Irving, tá? Se o Kyrie Irving não fosse free agent na próxima temporada, eu acho que poderia rolar essa troca. Mas como ele já vai ser free agent, ele vai poder escolher aí o time que ele quer jogar, como aconteceu com o LeBron James nessa temporada. Então eu acredito que os Celtics não vão conseguir trocar o Kyrie Irving pelo Anthony Davis. E aí, por fim, vou falar da possibilidade dos Lakers. O Magic Johnson, que é o gerente de operações, é um dos cabeças lá do Los Angeles Lakers, o Magic Johnson disse que junto com o LeBron ele levaria uma grande estrela para lá. Essa grande estrela pode ser o Anthony Davis, pode. Mas também surgiram rumores que Klay Thompson pode também querer sair dos Warriors como free agent e ir para Los Angeles, tá? E tem essa possibilidade do Kyrie Irving também, que eu acabei de falar. Para eles poderem pegar o Anthony Davis numa troca, eles teriam que envolver Lonzo Ball, Kyle Kuzma, o Zubac, que é um pivô, né? E escolhas de draft. Eu também ouvi falar do Brandon Ingram, mas eu acho difícil, porque seriam muitos jogadores. Então eu acho que seriam um trio formado pelo Ball, o Ingram e o Kuzma, ou Ball, Kuzma e Zubac e mais escolhas de draft. O pai do Lonzo Ball, o LaVar Ball, quer que ele vá para um time que não tenha um armador estabelecido caso ele saia dos Lakers. Esse time poderia ser o Orlando Magic. E eu já havia pensado nessa possibilidade bem antes de surgir esse rumor. Porque o Magic não tem um armador, desde que o Peyton, que hoje inclusive está lá nos Pelicans, saiu de lá. Eles não têm um armador aí estabelecido, né? Eles poderiam tentar uma troca envolvendo 3 times e eles poderiam envolver o Nikola Vucevic, né? E mais alguns outros jogadores ali do elenco, o Fournier, eu ouvi falar também, e umas boas escolhas de draft que eles eventualmente vão ter nos próximos anos. Essa eu acho que pode ser a troca mais plausível, a mais possível de todas entre 3 equipes, né? Mas eu, se fosse o Lonzo Ball, eu ficaria nos Pelicans caso essa troca acontecesse. Por quê? Você não ia conseguir só mandar o Davis, você teria que mandar outro jogador pelo menos. E aí o Peyton, ele que é armador, poderia ser envolvido também nessa troca.
E aí você não teria um armador estabelecido lá em Nova Orleans. Então ficaria um trio, principalmente se fosse o Ingram, muito interessante, né? Com o Ball, o Ingram, o Kuzma. Aí ainda tem o Julius Randle, que foi do Los Angeles Lakers até a última temporada, foi lá para New Orleans. Você tem também o Nikola Mirotic, que é um jogador que vinha de titular, mas ele se machucou e agora ele está voltando. É um jogador importante no garrafão, pegando rebotes, principalmente defensivo. É importante na bola de 3, seria um jogador alto, ala pivô, que chuta muito bem do perímetro. Então os Pelicans teriam um elenco de apoio um pouco melhor, inclusive com o Drew Holiday. Mas eu também já ouvi hoje de manhã que caso eles consigam uma troca aí logo com o Anthony Davis, o Holiday poderia ser envolvido numa troca por escolhas de draft, e aí a equipe ia se reestruturar como aconteceu com o Philadelphia 76ers, passar por todo um processo de reconstrução da equipe, né, começar do zero. Eu não faria isso, tá? Eu, se pudesse fazer uma troca com os Lakers, pegando todos esses jogadores, se o Ball for para outro time, tentar pegar um outro armador aí, né, numa eventual troca com os Lakers, tem o menino Al Hart, que é calouro, que foi para os Lakers esse ano também, poderia ser envolvido. Então eu tentaria começar o meu time daí, sem o Anthony Davis. Tá? O que eu espero é que o Anthony Davis ele vá para um time competitivo, como foi o Kawhi Leonard nessa temporada. O Toronto Raptors mostrou ser uma equipe competitiva junto com o Kawhi Leonard. Eu acho que a mais plausível seria uma troca envolvendo 3 times, especialmente Lakers e Orlando Magic, além do New Orleans Pelicans. O que eu espero é que o Anthony Davis escolha uma equipe competitiva. Eu gostaria muito que fosse os Knicks, mas os Knicks não vão dar isso para ele. O que os Knicks vão dar é um contrato muito bom, gordo, aí pro nosso querido Anthony Davis, o monocelha. Mas eu acho que os Knicks vão acabar perdendo essa parada para outros times. E convenhamos, ele ser agenciado pelo mesmo agente, amigo de infância do LeBron James, isso também conta muito, né? A gente vai ter que esperar aí o desdobramento desses próximos dias e também, quando acabar essa temporada, a próxima off-season, vão ter aí jogadores de muito destaque para ser free agent. Os de Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving, enfim. Só esses 3 já dá uma boa briga aí, já dá para todos os times se estapearem, né? E, se não me engano, o Klay Thompson também vai ser free agent. Então, a briga vai ser boa na próxima off-season. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para que você receba todas as novidades aqui do Destaque Esportivo BR. Escreva aí nos comentários ou manda lá no meu Twitter, no meu Instagram, @thiagometallica, para onde você acha que o Anthony Davis deveria ir, né? Pode pintar uma surpresa, de repente o San Antonio Spurs. A gente não sabe como o Pops, né, o Popovich, ele trabalha muito bem essa questão aí de jogadores. Pode pintar uma surpresa, mas essas 4 equipes que eu destaquei, eu acho que são as favoritas para levar o Anthony Davis. Eu já estava esperando muito tempo fazer um vídeo sobre a NBA, que é uma das minhas maiores paixões, né? Eu sou viciado no 2K, da NBA 2K, né? E eu amo a NBA, amo assistir os jogos desde garoto. Então, já ansiava há muito tempo e aí surgiu essa notícia e eu não tive como não fazer um vídeo sobre isso para falar do Anthony Davis. Deixa aí nos comentários para onde você quer que o Anthony Davis vá, se ele vai para um time competitivo, ou se ele quer ir para o seu time, independente se ele é competitivo ou não. Manda aí para mim e eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês nessa conversa sobre basquetebol. Fiquem ligados aqui no canal Destaque Esportivo BR. Eu sou o Thiago Moura e falei de esportes para você.